Hoje vamos falar sobre um padrão gráfico chamado 1, 2, 3, que é um padrão que marca fundo, é um padrão que eu uso muito para tomada de posição quando o preço chega numa região de contexto de compra. Lembrando que regiões de contexto de compra são aquelas regiões onde o preço encontra um suporte, né? E quais são essas regiões de suporte? Topos rompidos, fundos anteriores, média móveis, retração de Fibonacci. Então, basicamente, essas regiões que eu considero regiões de suporte e, consequentemente, uma região de contexto de compra. O vídeo tem caráter estritamente educacional, né? Não é nenhuma recomendação de investimento, certo? É para que vocês aprendam a análise técnica, que vocês aprendam a analisar o gráfico e, com isso, extrair valor para as operações de vocês, certo? Bom, vindo para o gráfico, vamos entender como é que se forma esse 1, 2, 3 e como que é a estrutura desse 1, 2, 3. Então vamos desenhar para vocês então uma estrutura de alta. Então o ativo vem fazendo uma perna de alta, fez um recuo, rompeu essa topo anterior, voltou a recuar, voltou a subir. Então uma estrutura de alta fazendo topos e fundos ascendentes, correto? Esse 1, 2, 3 que eu desenho aqui, ele vai se formar nessas regiões aqui de correção, certo? Que vai ser, coincidentemente, as regiões de suporte, que são os topos anteriores rompidos, que são a nossa região de contexto de compra. Então, quando ele recua para essas regiões, e nesses pontos de correção que vão coincidir com as regiões de suporte, seja a média móvel, seja o topo anterior, seja a retração Fibonacci, seja um fundo anterior, quando ele chegar aqui e fazer esse padrão, quando chegar nessa região e fazer esse padrão aqui de um candle que tem a mínima, o segundo candle tem a mínima mais baixa e o terceiro candle tem a mínima mais alta, a gente diz que esse aqui é o 1, 2, 3. Mas o 1, 2, 3, que é um padrão de fundo, ele pode ser formado de três formas. Tem quando ele forma um inside bar, quando ele faz um padrão normal aqui, que não é um inside bar, mas também não rompe o topo anterior, e quando ele faz o terceiro candle, muito mais amplo. O melhor padrão que nós temos que operar é este e este aqui. Por quê? Porque o stop deles, ele é curto, relativamente curto. Então a gente marca sempre essa entrada aqui, com o stop aqui embaixo. Esse é o melhor que tem, porque é um inside bar, e o stop fica bem curtinho. Então por que é melhor o stop curto? Porque a relação risco-ganho para nós fica muito mais favorável. Repare que esse terceiro tipo aqui de 1, 2, 3, o candle branco já é muito amplo. Então, para nós fazer a entrada aqui com o stop aqui embaixo, muitas vezes o stop fica muito mais caro. Então, esse que tem o terceiro candle muito mais amplo, a gente despreza, recomenda você não entrar, justamente porque ele fica muito desfavorável na relação do stop, certo? Mas vamos aqui no gráfico, mostrar no gráfico como é que se funciona. Vamos pegar o BB Seguridade. Então vamos pegar desse ponto aqui para frente, que ele entrou numa tendência de alta, certo? Então reparem, ele fez essa perna de alta e voltou a corrigir. Então aqui ele fez 1, 2, 3, mas não deu entrada. Aqui ele fez 1, 2, 3, mas não deu entrada. Lembre-se sempre, a entrada será no rompimento do terceiro candle, o candle número 3. Aqui ele fez 1, 2, 3 e aqui deu entrada. Então a gente colocaria uma entrada nesse rompimento aqui. Ah, Paulo, você acabou de falar que o candle terceiro não pode ser muito amplo. Verdade. Vamos priorizar os candles menores. Mas aqui a entrada foi favorável e deu alvo. Você colocou uma entrada um ticker acima desse rompimento, stop um ticker abaixo e deu entrada. Perfeito. Mas tudo bem, vamos respeitar a regra. Então esse candle aqui é muito amplo, o que número 3. Então não vamos entrar. Deixa passar. E observe que na sequência ele fez a perna de alta. Reparem que já está numa estrutura aqui de alta, né? Topo, fundo, topo. Então ele fez agora um novo 1, 2, 3 aqui. Mínima, mínima mais baixa, mínima mais alta, certo? E esse é perfeito, porque o candle número 3 é um inside bar. A volatilidade contraiu pra caramba. E repare como o stop vai ficar bem curto aqui. Bem curto mesmo. Então coloca uma entrada
essa ferramenta é a ferramenta risco ganho no profit, coloca uma entrada no rompimento do que o número 3 com o stop aqui embaixo. Deu alvo. O gráfico muito mais ali do alvo. Aí pegamos novamente uma nova perna de alta. Então rompeu, foi, voltou e aqui ele fez mais 1, 2, 3. Esse até é aceitável. Ele não disparou tanto. Mínima, mínima mais baixa, mínima mais alta. Colocamos nossa entrada um ticker acima desse rompimento com o stop abaixo. E deu alvo novamente. Então repare que quando está numa estrutura de alta, faz a correção e faz esse padrão, ele é muito assertivo. Mas vai funcionar sempre, Paulo? Não, não. Sempre na análise técnica vai ter os momentos que esses padrões vão falhar, isso é normal. Então, mas, como eu falei no outro vídeo, se de 50 operações, de 100 operações, 50 nós acertar tendo um risco ganho de 1,5 para 1, já está favorável a nossa perspectiva matemática. Porque quando ganhamos 1,5, quando perdemos 1. Mas o importante é vocês identificarem bem, trabalhar esse padrão dentro da estrutura de alta, topos e fundos ascendentes. Aí fica muito mais assertivo. Mas aqui teve um que falhou. Ó. Se a pessoa entrou nesse 1, 2, 3 aqui, mínima, mais baixa, mais alta, colocou o stop aqui embaixo, nesse movimento aqui ele foi estopado. Mas porém, novamente, quando retomou para alta o movimento, aqui não deu entrada e aqui deu uma entrada. Então mínima, mínima mais baixa, mínima mais alta, coloca aqui a entrada um ticker acima, com o stop um ticker abaixo e deu alvo novamente. Então percebam que esse padrão funciona muito bem nessas estruturas de alta. Aqui tem outro, né? Vamos massificar, mínima, mínima mais baixa, mínima mais alta. Novamente deu alvo. Aqui tem outro, aqui tem outro. Então é isso que eu falo. Importante é trabalhar dentro da estrutura de alta, dentro desse alta, e trabalhar sempre quando a gente fazer esses recuos. Aí fica muito mais assertivo, aí as operações tendem a ser muito mais lucrativas para vocês. Vamos pegar Itaú. Então vamos identificar aqui o início de uma tendência. Pode ser essa aqui. Agora vamos vamos marcar as regiões de suporte, para vocês entenderem esse padrão funcionando dentro de uma região de suporte. Vamos começar aqui uma retração Fibonacci. Vamos ver se vai dar aqui. Que deu. Então, marcamos essa perna de alta, traçamos uma retração desse topo até esse último fundo, e quando chega nessa retração aqui, observe o padrão. Mínima, mínima mais baixa, mínima mais alta, deu entrada e deu alvo, certo? Essa retração, inclusive, coincidiu também com essa região aqui de topo rompido. Então percebo que os contextos de compra, eles têm que ser analisados porque eles deixam muito mais poderosa a entrada. Fica muito mais confiável para fazer uma entrada quando se trabalha dentro de um contexto de compra, que é os suportes. Vamos traçar outra Fibonacci aqui. Essa perna de alta até esse fundo aqui. Observe novamente. Chegou na retração. Feita a mínima. Mínima mais baixa, mais alta. Colocar a entrada aqui. Vamos ver se deu alvo. Não, aqui não chegou a dar bem no alvo. Aqui deu um pouco a mais de 100%. Depois veio para o stop. Mas novamente, é uma região de suporte, que é uma retração, que é em cima de uma média móvel, que é em cima do topo rompido, certo? Nós vamos pegar essa perna aqui de alta, essa aqui, ó, desse fundo, até pode ser desse fundo aqui, desse fundo até esse topo. Vamos fazer uma retração de Fibonacci, perfeito. Fez a perna de alta, o movimento veio até retração, veio até média móvel, veio até uma região de topo anterior rompido, fez 1, 2, 3 e alvo. Então pessoal, é um vídeo não muito longo, mas treine esse padrão, treine os olhos de vocês para identificar esse padrão, vão lá no gráfico e vão traçando, né? Identifiquem primeiramente a tendência de movimento, né? Tendência de alta. Dentro dessa tendência, identifique as pernas e as retrações,
trace ali um Fibonacci, trace o estopo rompido, trace as média móvel e perceba quando o padrão chega nessas regiões de suporte, aí ele faz esse padrão de mínima, mínima mais baixa, mínima mais alta, aí vocês colocam ali, aqui deu uma entrada, aqui seria uma stop, aqui foi povo, aqui não foi. Então vão treinando esses padrões em outros gráficos, que vocês vão poder perceber que ele é muito assertivo, funciona muito. Perfeito? Espero que vocês tenham gostado desse estudo gráfico dessa semana, né, desse padrão gráfico 1, 2, 3. Se quiserem ver ou estudar outros tipos de padrões ou sinais, deixe nos comentários. Se inscreva no canal, né, para acompanhar mais vídeos como este, assim como o radar semanal, assim como outros tipos de vídeo de investimento. Beleza? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.